Fala aí, nono ano, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, né? E vamos partir aqui para a nossa aula, tá bom? Aula passada, a gente começou aí o capítulo de tensões e conflitos na Oceania. A última parte que nós vimos, só voltar aqui rapidinho, foi a ameaça à Grande Barreira de Corais, né? Que é um grande berçário da vida marinha próximo não, mas inserido, né, na Oceania. E hoje a gente já parte para a questão da poluição, tá? Já de cara, nós estamos observando aí na foto um sério problema com o descarte de lixo, né, que afeta a maior parte dos países da Oceania. Na verdade, a maior parte não, mas todos os países da Oceania. Todos eles, dos mais desenvolvidos, como a Austrália e Nova Zelândia, até os mais empobrecidos, né, as pequenas ilhas da Micronésia, Polinésia, apresentam problemas com o descarte, seja do lixo orgânico ou inorgânico, né? O orgânico, restos de comidas, animais, né? E quando a gente fala de inorgânico, principalmente o plástico é o maior causador da poluição na região. Aqui na imagem, por exemplo, a gente está vendo um depósito de lixo na ilha de Tuvalu. É uma pequena ilha na Oceania, né, um país, e que, mesmo sendo, né, um território tão pequeno, o que facilitaria a adoção, né, de um aterro sanitário para o descarte desse lixo, a gente não vê ocorrer. Pelo contrário, o que a gente vê são as formações de grandes lixões, principalmente nesses países mais pobres da região, enquanto na Austrália e Nova Zelândia a gente consegue até perceber a, a instalação, né, dos aterros sanitários, que seria a maneira mais correta de descarte de lixo, tá? E aí, quando a gente fala da questão, né, dos plásticos, a Oceania ela acaba recebendo, ou desculpa, recebendo não, lançando o parte do plástico que polui as águas do Oceano Pacífico. As correntes marinhas trazem também essa poluição vinda dos Estados Unidos, vinda, né, do continente asiático. E hoje, no Oceano Pacífico, a gente consegue encontrar algumas ilhas de plástico ou ilhas de lixo. E aí, quando eu falo ilha, não é um pequeno círculo com amontoado de plástico, né? Eu estou falando de um grande ajuntamento desse lixo plástico no oceano, que muitas vezes tem mais de 3 quilômetros de diâmetro, tá? Então, razoavelmente, você pode até considerar aquilo ali uma ilha. É claro que não dá para a gente andar em cima, mas pela extensão do diâmetro desse acumulado de lixo, são formadas verdadeiras ilhas, tá? Além desses países, lançando principalmente material plástico no Oceano Pacífico, a gente pode também apontar a o descarte de lixo por parte dos navios, seja os navios comerciais, quanto também os navios turísticos, né, os transatlânticos, tá? Falando especificamente de países poluidores da Oceania, a gente tem a Austrália com o maior destaque, é o 13º país no mundo que emite gases causadores, né, do efeito estufa, na verdade, gases que alteram o efeito estufa. Isso se dá principalmente pelo seu parque industrial e o grande rebanho, né, bovino, da parte do parque industrial, as emissões de poluentes provenientes do processo em si, de fabricação de produtos, e o gado com uma grande emissão de metano, né? Seja pelos gases intestinais liberados pelos animais, como também os gases na decomposição das fezes desses animais, tá? Essa posição da Austrália
né, ela é destacada, claro, mas por um aspecto negativo, né, ser o 13º país do mundo em emissões de gases, eh, coloca ela à frente, por exemplo, de Reino Unido, França e Itália, que são países que se industrializaram antes, né, do que a Austrália. Eh, Hoje, claro, tem ali a sua consciência ambiental, mas também essa diminuição de emissões de poluentes está muito relacionada à transferência das indústrias desses países para países pobres. Então, o que antes eles emitiam de poluentes causadores do efeito estufa no seu próprio país, agora eles acabam emitindo, né, essas poluições, ou essa poluição, ou gases poluentes, em outros países, muitas das vezes distantes do seu próprio continente, o que não, não, não adianta muita coisa, né? Já que os gases vão para a atmosfera e a atmosfera é global, né? Ela atinge todo o nosso planeta. Então, mesmo não ocorrendo em seu território, essas emissões de poluentes continuam sendo extremamente danosas. Ah, professor, qual é o problema, né, desses gases de efeito estufa? O problema é que o efeito estufa é um efeito natural para retenção de calor. A retenção de calor propiciou a formação da vida na Terra. Agora, a partir da industrialização, então estou falando lá desde metade do século XVIII, foram sendo lançados um acréscimo, né, de gases na atmosfera que provocam principalmente essa alteração climática, né, a alteração da temperatura. Então, é muito discutido, principalmente do final do século XX e até os dias atuais, a questão do aquecimento global, que está diretamente relacionada à emissão desses poluentes, tá ok? Aí voltando rapidinho, né, que eu deixei de falar lá na parte do lixo plástico, é claro que a poluição, né, nas superfícies dos oceanos com essas ilhas já é um forte impacto ambiental, mas também esse acúmulo de plástico no oceano vem causando a morte de várias espécies, né? E hoje, infelizmente, é muito comum quando você encontra principalmente um animal marinho morto no Oceano Pacífico, é bem provável, se você fizer ali, né, uma dissecá-lo, é bem provável você encontrar dentro do estômago desse animal alguns pedaços de plástico, né? E aí não é só canudo, copo de plástico, garrafa, restos de rede de pesca também estão inclusos, né? E que infelizmente vem agindo de forma bastante danosa à vida nos oceanos, tá? Aí vamos seguindo, galera. Um outro fator, né, aí já na 221, um outro fator também de emissão de poluentes e né, de gases poluentes na atmosfera são os fenômenos naturais, né? Dentre esses fenômenos naturais, o que vai gerar, né, a questão dessa emissão de gases poluentes são as erupções vulcânicas, tá? Um dos gases lançados na atmosfera é o enxofre, né? Esse enxofre em contato com a água ou moléculas, né, de água acaba gerando o ácido sulfúrico. Então, em áreas, né, de forte erupção vulcânica, é bem provável, né, a ocorrência das chamadas chuvas ácidas, né, onde a acidez da água está acima do normal e que pode provocar ali um aumento da acidez no solo, nos depósitos, né, ou jazidas de água doce, resulta da deteriorização, né, de monumentos, né, pontes, série de coisas, né, que são construídas
a partir do concreto ou de metal, tá? Fora isso também, a chuva ácida acaba contribuindo para a desfolhagem de árvores, né, que consequentemente acaba também levando à morte das espécies vegetais, tá? No caso dos vulcões, então, esse processo aí da emissão dos gases se dá, então, no processo de erupção, e é intensificada a emissão quando o magma entra em contato com a água, né? No caso da Oceania ali, principalmente a água do mar. Há um resfriamento muito brusco e dentro desse processo de resfriamento brusco, a gente vê um grande lançamento de gases na atmosfera, tá? Fora o lançamento dos gases, poluindo a atmosfera, eles também acabam proporcionando a dificuldade para os transportes aéreos, né? No caso dos navios, a visibilidade acaba tendo aquela grande cortina, né, de fumaça impedindo a visualização. E já no transporte aéreo, não só a questão da visualização, mas uma grande nuvem, né, de erupção vulcânica, ela não traz consigo só esses gases poluentes, mas pequenos sedimentos de rocha, né, que acabaram explodindo junto com a erupção e ficam ali em determinado momento em suspensão no ar, que pode danificar o motor dos aviões, consequentemente, né, gerando um acidente gravíssimo aéreo. Beleza? A gente segue aqui. Aqui é mais interessante, né? A Indonésia, claro, ela está na Ásia, mas um tsunami provocado, né, por uma erupção vulcânica, além de emitir ali gases poluentes no Oceano Índico e, consequentemente, pegando, né, a Oceania, a gente teve, junto com essa erupção vulcânica, um grande tsunami que atingiu também a região. É claro que as principais consequências foram na Indonésia, mas em alguns países da Oceania inseridos no Oceano Índico puderam pelo menos observar uma alteração, né, no nível da água dos oceanos. Claro, um aumento, né, do nível. Então aqui, ó, só para a gente ver o que aconteceu, a imagem de cima, eu acho que foi 17 mesmo. Deixa eu só ver aqui. Então, a erupção vulcânica gerou, né, um deslizamento de terra, e esse deslizamento de terra, um tsunami, no dia 22 de dezembro de 2018, tá? Infelizmente, a consequência aí para a Indonésia foi a morte de 420 pessoas, deslocamento de milhares de pessoas ao longo da costa das duas principais ilhas, né, que é Java e Sumatra. Então aqui a gente vê uma montanha, né, que é um vulcão de 340 metros de altura no dia 17 de dezembro, e no dia 30, né, 8 dias após a erupção e o deslizamento de terra, onde havia ali uma montanha de 340 metros, a gente viu a formação aqui, ó, de uma baía, né? E toda essa mancha, deixa eu fazer aqui, ó, toda essa mancha roxa, o roxo, ó, marrom, em volta da ilha, representa toda a terra que, né, acabou deslizando e indo em direção ao oceano, né? Consequentemente, essa grande massa de terra deslocada para o fundo oceânico resultou na formação dos tsunamis, tá ok? Seguindo aí na 222, a gente começa a ver a questão socioeconômica. A gente já falou um pouco disso até em outros capítulos, tá? Tirando ali a Austrália e Nova Zelândia, que são países desenvolvidos, em que
a vida, né, a qualidade de vida é elevada, os demais países são extremamente empobrecidos e com, infelizmente, né, uma baixa qualidade de vida, né? Faltam acessos à educação, saúde, ao emprego, né? Consequentemente, resulta numa precariedade da sua qualidade de vida, tá? Mas eu logo de cara eu coloquei a Austrália e Nova Zelândia como exceção, né? Por serem desenvolvidos e boa parte da população ter uma qualidade de vida considerada elevada, né? Mas além dessa percepção de qualidade de vida elevada, a gente vai ver dentro desses dois países as populações nativas ou populações tradicionais com uma outra realidade, né? Uma qualidade de vida muito baixa, são nativos que sofreram preconceito e perseguições ao longo da história, né, da formação desses países. Há, né, uma prevalecência aos descendentes dos imigrantes europeus, principalmente, e também asiáticos, enquanto os povos nativos acabam sendo marginalizados, né? Dentre os povos nativos que a gente pode citar aí, nós temos os aborígenes, né, na Austrália, que vivem em uma situação extremamente complicada, tá? Ao ponto que os imigrantes europeus foram ocupando o território, esses aborígenes foram sendo deslocados para a parte central da Austrália, a parte desértica, e uma parte também se concentrou no território do norte, né? Mais ao norte. A população, claro, que vive nessas áreas desérticas enfrenta principalmente, né, com um aspecto negativo da qualidade de vida, a questão climática que vem se alterando ano a ano, né? Já vou até adiantar que eu comecei falando disso, mais para frente, tá? Tá aqui, ó, só para indicar para vocês, quer ver? E não, eu me perdi? Calma aí, gente. Eu sei que tem uma parte aqui que fala do extremo de temperatura, né? Eu não tô achando agora, mas aí eu sei o que que é. Então, assim, com a alteração climática, né? A alteração do clima, o aquecimento global, houve, consequentemente, nas áreas desérticas, o aumento da média de temperatura e na região central da Austrália, chegando aos incríveis 61 graus positivos, né? Imagina o calor feito nessa região. A população aborígene é uma população que conseguiu se adaptar, né, à questão do extremo do clima, mas com essa temperatura chegando a níveis insuportáveis, você tem ali o povo aborígene como o próximo povo a ser um deslocado pelo clima, né? No caso, pelo aumento da temperatura na principal área onde se concentram, tá? Já aqueles aborígenes que se concentraram no território do norte estão inseridos em áreas urbanizadas, né? E foram segregados principalmente até a década de 60, tá? Quando você teve ali dentro dessa década um forte massacre à população aborígene. Esses massacres ocorreram desde o processo inicial da colonização e a gente vê que infelizmente perpetuou até a segunda metade do século XX. Desde então, dentro até mesmo dessa década de 60 que houve o massacre, foram demarcadas terras no norte para que essa população pudesse ocupar, e aqueles que migraram para as cidades, uma boa parcela sofrendo com a marginalização, preconceito, né? E acabaram
desenvolvendo, né, sérios problemas sociais, como alcoolismo, né, o uso de entorpecentes, suicídio, né, uma série de aspectos negativos acabaram. Deixa eu usar uma palavra assim correta, né? Mas acabaram fragilizando a etnia, né? E é um processo que possivelmente pode levar à extinção desse povo, né, tradicional da região, tá? Essas perseguições principalmente se deram por uma questão cultural, né, por tratarem os aborígenes como primitivos, o europeu como a civilização mais desenvolvida, isso, claro, na cabeça dos europeus. E esse último massacre dos anos 60 estava relacionado a uma política discriminatória racial, né? A Austrália buscava esse massacre para gerar essa extinção da população aborígene, para tornar, né, a Austrália um país branco, né, uma Austrália branca, com a predominância dos descendentes de imigrantes europeus, né, e a participação também. Entrando aqui o negócio de vídeo, ó, atrapalhando a aula de vocês. Estão visando, né, uma política extremamente segregacional e segregacional racial, né, algo que é extremamente repugnante, né? A gente não deve separar a população simplesmente pela cor da pele, né? Na verdade, não tem que haver nenhuma separação, mas infelizmente é aquilo que a gente percebe em todo mundo, tá? Hoje, né, um dos principais objetivos do governo australiano é diminuir todos esses aspectos negativos que assolam a população aborígene, né? E aí eles se utilizam, né, dessas políticas de demarcação de terra e também políticas, né, sociais, principalmente com apoio, né, financeiro para a manutenção desse povo tradicional. Beleza, galera? Nós fechamos, né, aqui o capítulo. Vocês vão... aqui, onde que eu estava querendo achar para vocês. Tá vendo? Aborígenes da Austrália temem ser os próximos refugiados do clima. Olha, no verão, deixa eu ver aqui quando ele foi postado. Foi 16 de abril de 2020. Então, o verão de 2019, esse forte calor que alcançou 61 graus positivos, resultou na morte de 5% das árvores da região de Alice Springs, tá? Que é como se fosse um estado na parte central da Austrália. Sem árvores, sem sombra. Sem sombra, a questão da temperatura média da região acaba se elevando, tá ok? E aí, por que eles poderiam ser se refugiados, né? Até o momento, eles conseguiram se adaptar à questão das áreas desérticas. Só que agora, as médias de temperatura, né, elevadas, estão muito elevadas, o que vem dificultando a adaptação do povo ao clima da região. Tá bom, galera? Então a gente fecha aqui o vídeo hoje, né, mais curtinho. Vocês vão fazer aí 223, 224, 225, tá? Além, claro, também dos exercícios do site da SAI. Tá bom, galera? Um abraço aí a todos. Qualquer dúvida, me chamem no Classroom. Valeu! Eu não parei, viu?